Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que muita gente acha que conhece bem, o criacionismo. Só que, como vamos ver, ele tem umas camadas de complexidade, de organização, que vão muito, mas muito além de uma simples crença. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: será que o criacionismo é uma coisa só? Uma única ideia? Simples? Fechadinha? Pois é, a resposta é não. O que os materiais de origem mostram é que, na verdade, a gente está falando de um sistema super elaborado. Um sistema que junta teologia, argumentos que se apresentam como científicos e, olha só, uma estrutura de organização global que é impressionante. E é exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui hoje. Bom, para a gente conseguir entender esse sistema, vamos começar pelo começo, né? A história das origens. Olha que interessante, o material que a gente analisou traz um argumento bem forte, a de que a ciência moderna, em parte, foi construída por pensadores criacionistas. Um exemplo, Isaac Newton. Para ele, estudar a natureza era um jeito de entender a mente do Criador. Ele chegou a escrever que o objetivo dos estudos dele era levar as pessoas a acreditarem em Deus. Sabe, isso muda um pouco o jogo. A discussão deixa de ser ciência contra a fé e passa a ser uma visão onde a fé, na verdade, teria sido o motor para a ciência lá no comecinho. Ok. E para entender como essa visão explica a diversidade da vida, as fontes usam uma metáfora visual muito poderosa. A ideia de um pomar em vez de uma única árvore. E essa ideia toda tem um nome, se chama baraminologia. É um conceito-chave aqui. A premissa é bem direta. Deus teria criado tipos básicos de organismos, sabe? Tipo um tipo cão, um tipo gato e por aí vai. E aqui a gente vê a diferença de um jeito bem claro. De um lado, a árvore da vida da evolução, né? Um único ancestral comum lá na base e tudo vai se ramificando a partir dali. Do outro lado, a gente tem o pomar da vida criacionista. Pensa assim, não é um tronco só, são várias árvores separadas. Cada uma é um tipo básico ancestral. A diversificação acontece sim, mas só dentro de cada árvore. Uma árvore nunca vira outra. Ou seja, nesse modelo, cães podem variar, mas um cão nunca jamais vai virar um gato. Agora a gente entra num dos pontos teológicos que, olha, é talvez o mais inesperado de todos que a gente encontrou. É algo que quebra totalmente aquele estereótipo que muita gente tem do criacionismo. As fontes citam um astrofísico, o Eduardo Lutz, e o que ele diz é o seguinte: não existe base bíblica para afirmar que o universo tem só 6.000 anos. Ele vai além, argumenta que alguns textos da Bíblia até sugerem que já existiam seres inteligentes em outros lugares do universo quando a Terra foi criada. E isso abre a porta para uma ideia completamente diferente. E que porta é essa? É chamada teoria do intervalo passivo. A interpretação é a seguinte: o primeiro versículo do Gênesis, aquele no princípio criou Deus os céus e a terra, estaria descrevendo uma criação bem antiga do universo. E aí, entre esse momento e a semana da criação da vida na Terra, que começa só depois, teria existido um intervalo de tempo enorme, indeterminado. Então, a linha do tempo, segundo essa teoria, seria mais ou menos assim. Primeiro, lá num passado bem antigo, o universo é criado. Ponto. Depois, acontece esse intervalo passivo, um tempo que a gente não sabe quanto durou. E só depois disso tudo, num passado mais recente, é que começa a semana de 6 dias da criação aqui na Terra. O resultado prático disso é uma forma de conciliar o universo de bilhões de anos com a ideia de uma criação recente da vida por aqui. Certo. A gente já viu a teologia, os argumentos, mas fica a pergunta, como é que uma visão de mundo tão detalhada assim consegue ser mantida e espalhada pelo mundo todo? Bom, é aí que entra a estrutura institucional por trás de tudo. A fonte principal que a gente está analisando aqui é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela funciona com base num documento gigantesco chamado Working Policy. Pensa nisso como um manual de regras e procedimentos que comanda a organização no mundo inteiro. E essa política toda define uma hierarquia bem clara, de cima para baixo. Lá no topo tem a Conferência Geral. Abaixo vem as divisões, que são continentais, depois as uniões, que são nacionais, aí as conferências locais e lá na base, as igrejas. O importante de entender aqui é que essa estrutura permite que uma decisão tomada lá no topo seja aplicada de forma igualzinha e coordenada no mundo todo. E como é que isso funciona na prática? Vamos pegar o sistema de educação deles como exemplo. Primeiro passo, a filosofia. Existe uma política, a F05, que define qual é o objetivo da educação. Segundo passo, o pessoal. Outra política, a A15, diz que só se pode contratar professores que estejam totalmente alinhados com essa visão. E o terceiro passo é a acreditação, que basicamente fiscaliza se todas as escolas no mundo inteiro estão seguindo a regra. O resultado final?
A crença teológica se transforma numa experiência de sala de aula padronizada em milhares de escolas. Ok, já entendemos a crença e a organização. Mas e o impacto disso fora dos muros da igreja? Como é que esse sistema de crenças interage com a sociedade de modo geral? Aqui, uma pesquisa do Pew Research Center mostra uma correlação bem curiosa. Dá uma olhada no gráfico. A aceitação do aquecimento global muda muito dependendo da pessoa acreditar ou não na evolução. Olha só, entre quem aceita a evolução, uns 75% também aceitam o aquecimento global causado pelo ser humano. Agora, do outro lado, entre quem rejeita a evolução, esse número despenca para 50%. A outra metade nega a influência humana no clima. Então, o ponto principal aqui é este. A aceitação do aquecimento global é bem mais comum entre quem também aceita a evolução. Isso sugere que existe uma certa sobreposição entre essas maneiras de ver o mundo. E essa interação com a sociedade pode ir parar até nos tribunais. A fonte que a gente usou descreve um caso que aconteceu aqui no Brasil. 2 cientistas fizeram um vídeo explicando que diabetes não é causado por vermes, o que ia contra o que um nutricionista tinha dito. O resultado? Elas foram processadas por ele. E na primeira decisão da justiça, foram condenadas a pagar a indenização e tirar o vídeo do ar. É um exemplo claro de como uma briga sobre fatos pode sair da internet e virar um problema judicial sério. E tudo isso nos traz a pergunta final. Depois de olhar para a teologia, para os argumentos e para essa organização global impressionante que a gente viu, a questão que fica no ar é: como é que sistemas tão bem amarrados com argumentos e estrutura acabam moldando a nossa própria percepção da realidade?